Pergunte para quem está do seu lado, com um sorrisão nos lábios: você tem ciúme? Olha o tititi. Você tem ciúme? Você é uma pessoa ciumenta? Os sábios vão dizer o seguinte: quem não tem ciúme, ou é porque já morreu, ou é uma planta. O ciúme, ele faz parte da natureza humana, porque equilibradamente, ciúme é igual a zelo. Quem ama, cuida. E se você cuida, você tem ciúme daquilo. Quando eu falo ciúme, não é só ciúme relacional. Tem gente que tem ciúme do carro, tem gente que tem ciúme do cachorrinho, tem amigo que tem ciúme do amigo, tem gente que tem ciúme de alguma coisa, isso ele não consegue emprestar, tem medo que estrague. Tem gente que tem ciúme, talvez de um quadro que foi da bisavó. O ciúme é questão de zelo. O problema do ciúme é quando ele começa a arder. Estamos aí cada vez mais no tempo de frio, e que eu particularmente gosto bastante, e a gente gosta de ficar quentinho, mas ninguém gosta de arder. 1 Coríntios 13, versículo 4, vai dizer o seguinte, repita comigo: o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúme. Aqui não está dizendo o amor não tem ciúme. Não, a Bíblia já sabe. O problema do ciúme não é tê-lo, é arder. Tudo aquilo que está ardendo é porque passou de uma temperatura agradável. Ciúme, para você entender uma relação, ele é igual sal. Você não vê, mas sabe que ele está presente. O ciúme, ele dá um tempero no relacionamento. Agora eu digo relacionamento de namoro, noivado e principalmente casamento. Eu achei muito importante, eu pensei ser muito importante dizer esta frase bíblica, porque eu na minha cabeça estava escrito que o amor não é ciumento. Então se tivesse escrito isso aqui, show ciúme. Mas quando eu fui ler e fui estudar o texto, o problema do ciúme é quando ele perde o zelo, é o cuidado. Para você trocar a palavra ciúme, se ela dói no seu ouvido, quem ama, cuida. Você pode trocar o cuida por ciumento. Quem ama, tem ciúme. Só que o nosso problema, e o problema de muitas pessoas, quando ouvem a palavra ciúme, logo vem na sua cabeça pessoas desequilibradas, que matam por ciúme, que fazem escândalo por ciúme, que unha, puxa cabelo, dá rabo de arraia, pula de prédio, grita palavrão, arranca a roupa, arranca o sutiã na 1º de junho, assim. Tudo ataque de ciúme. Pra gente, mas que barraco. Isso não é normal. Aí já é uma patologia, já é uma doença. Para você entender o que nós vamos refletir, o ciúme feminino não é o mesmo que o ciúme masculino. A raiz dos dois são diferentes. Qual é a raiz de uma mulher ciumenta? A raiz é, na cabeça dela, se eu não cuidar, virá alguém e vai levar. Então ela tem medo de perder. O ciúme do homem não é esse ciúme. O ciúme do homem é que na cabeça do homem, eu estou falando aqui, o ciúme não aceitável, o ciúme patológico. Na cabeça do homem é porque a mulher é propriedade dele. Então se é dele, ninguém pode nem olhar e nem cumprimentar. Aqui está o ciúme masculino, o ciúme feminino. O feminino, medo que outra vai e leve. O masculino, não é meu, então se é meu, ninguém pode olhar.
O ciúme surge do medo de perder alguém. Aqui nós devemos pensar o sentimento. O problema de muitas pessoas é que elas apenas sentem. E para você vencer o sentimento, você precisa entendê-lo. Entender vem de entendere, em entrar. Tendere vem de tenda, é entrar na tenda. Então, para você vencer o ciúme, você precisa compreender a origem do ciúme. E qual é a origem do ciúme? Medo de perder. O que é ciúme? Pronto. Toda vez que você sentir ciúme, você sabe o fundamento. Você está com medo. Medo de quê? De perder. Ou que alguém o leve, ou que a pessoa vá. Tanto alguém levar, como a pessoa ir, são possibilidades reais. Porque você não vai ficar sofrendo por algo que a pessoa não lhe disse. Porque existe dois tipos de ciúmes. E nós vamos refletir esses dois, que é muito breve. O ciúme imaginário, fantástico mundo de Bob. E o ciúme real. A pessoa, ela realmente deu razões para o cônjuge ou para o namorada ter ciúme. O ciúme destrói o casal, porque elimina a confiança. A pergunta é uma só. Aí você responda aí. Por que ficar com alguém que você não confia? Por que namorar alguém que você não confia? Por que ficar noivo de alguém que você não confia? Para que casar com quem você não confia? Se você não confia, o ciúme vai te perseguir ao lado. E o ciumento, infelizmente, ele perde o objeto de desejo. Quanto mais ciúme ele tem do objeto, a tendência é que ele o perda. Se for real, é porque ele já está periquetando para lá. Se for da sua cabeça, o seu imaginário vai fazer com que ele pense em periquetar para lá. Tanto o real como o imaginário, ele é nefasto. Dois tipos de ciúmes, imaginário e real. Quais são os dois? Vamos começar com o imaginário. O ciúme imaginário é chamado de ciúme patológico. É aquele que acontece na cabeça do ciumento. E na cabeça dele é 100% real. Ele sofre só de pensar. Ela sofre só de pensar. E ela cria na cabeça toda a cena. Ela cria na cabeça, talvez o namoradinho conversando com alguém no trabalho, passando a mão no cabelo da moça, ou indo tomar um chá com o rapaz. Aí a pessoa ela fica fazendo isso, por isso que é patológico, ela vai ruminando, e isso atrapalha a saúde dela e atrapalha o relacionamento. Que é quando a pessoa vem, o namorado, o seu marido, na sua cabeça, ele está te traindo. É apenas uma questão de tempo para você descobrir. Ao invés de ser um encontro amigável, é um encontro doloroso, marcado por cobrança, marcado por atenção, marcado por muita carência, baixa autoestima. O ciúme imaginário, o nome diz, não há razões para ele. Não existe nada para você ter desconfiança, mas você a tem. Porque a origem do ciúme imaginário não é o outro, é o ciumento, porque acontece na cabeça dele. As pessoas que são vítimas dos ciumentos acreditam que não tem motivos para que o outro sinta ciúme. Ele vai perguntar, mas por que você está falando isso? Eu nunca lhe dei motivo. A pessoa não sabe o que responder, mas ela não dá o braço a torcer. Ela fica, não, mas eu vou descobrir. Você não deu ainda não, mas espera, você vai dar. Espera que tem alguma coisa nisso aí. E a pessoa que é vítima do ciúme, não dando motivos,
ela não entende por que o outro é ciumento. Aí acontece a briga no casal. Mas não é possível. Você está vendo chifre, cabeça de cavalo? Você está tirando conclusões precipitadas? Isso aí é da sua cabeça. Aí a pessoa que é ciumenta, você quer ver a pessoa ferver de raiva? Quer ver? É você falar com ela: nossa, é ciumenta demais. Ela não aceita. O ciumento não aceita que ele vai fazer um escândalo. Ah, tem coisa aí mesmo. Ah, e o pau quebra de acordo. O ciúme extremo, esse imaginário, ele tem origem numa insegurança e numa baixa autoestima. Então a origem não é o outro, a origem sou eu. Então eu tenho que trabalhar em mim. Por que eu sou uma pessoa insegura? Por que eu tenho a baixa autoestima, a autoestima baixa? Será que é porque quando eu era pequenininho, o meu pai me abandonou? Minha mãe me abandonou? Alguém que era para cuidar de mim não me quis? De pequenininho eu me senti traído? Talvez eu tinha vários irmãos e minha mãe tratava melhor um deles e não a mim. Na escola eu fiz uma primeira amizade, aí essa amizade me desprezou, foi para outra pessoa. Na criança isso vai ficando introjetado. E vem quando? Na fase adulta. Quando ela começa a se relacionar, toda esta carência, toda essa insegurança, toda essa baixa autoestima, ela vem. E ela é ciumenta por quê? Porque dentro dela, ela tem medo de perder. Porque lá atrás ela já perdeu demais. Então ela é uma pessoa ciumenta. Aqui eu já quero abrir um parênteses. Se você gosta de quem você namora, se você ama o seu noivo, a sua esposa, seu marido, mas essa pessoa é muito ciumenta, você precisa conversar com ela sobre confiança. Ir conversando com ela e fazer ela pensar, falar: olha, eu entendo que você me ama, eu entendo que você tem medo de me perder, mas eu estou com você porque eu quero, não é porque você me obriga. Eu estou com você porque eu te amo. Agora você precisa pensar aí dentro de você, qual que é a origem da sua insegurança? Porque não sou eu. Eu não tenho olhos para ninguém. Eu tenho meus amigos, tenho minhas amigas, trabalho, mas eu não penso em te trair. Pode ficar tranquilo, o dia que eu vou te trair, eu termino primeiro e traio depois. Então não é nem traição. Pode ficar tranquilo. Essas frases vão mexendo no inconsciente da pessoa. E ela começa a refletir isso depois. E ela vai chegar na origem do seu ciúme. Que não é a pessoa com quem ela está. Foi algo que aconteceu e que está guardado no inconsciente. Ao invés de brigar com o ciumento, porque não resolve, o ciumento ele vai continuar. Ele briga, ele fica triste com medo de perder. Ele fica bonzinho de novo. Aí o relacionamento volta. Quando você está tudo bem, ele vai brigar de novo. Aí vai resolver. A hora que você está tudo bem, então você precisa não é desprezar a pessoa, porque é uma pessoa boa, mas uma pessoa ferida. Uma pessoa que tem uma insegurança interna. E eu fui pesquisar agora à tarde, a hora que eu tive um tempinho, na internet, alguma coisa de ciúme, eu fiquei horrorizado com tanta opinião errada. Teve um site lá, não sei o que, de mulher, é um negócio de mulher, tudo rosa, etc. Aí tinha uma mulher lá, deve ser uma piriguete. A mulher estava dando opinião. Opinião mais fora não tem. A mulher falou assim, que ó, se você está namorando com um rapaz ciumento, mede o pé nele, você merece coisa melhor. Ela fala isso quando o namorado não é dela. Que você não tem que abandonar o ciumento. Você tem que fazer a pessoa que você ama ter ferramentas e condições para vencer o ciúme. Concorda ou não? Porque meter o pé na pessoa é muito fácil. Aí a pessoa fica sozinha, não sabe por quê. Por que você não namorou o primeiro? Era ciumento. Por que você não ficou com o segundo? Não me dava carinho. Por que você não casou com o terceiro? Não tomava banho. Por que você não ficou com o quarto? Bebia demais. Por que você não ficou com o quinto? Não tinha dinheiro. Peraí. Você vai ficar trocando de pessoa até quando? Quanto se ama, não se abandona a pessoa, se resolve a questão. E a questão não é a pessoa, é o ciúme dela. A questão não é o álcool, não é a pessoa, é a bebida que ela toma.
Então a gente tem que separar a pessoa daquilo que ela é. E o ciumento é uma pessoa que te ama profundamente, e te ama mesmo. Só que ele mistura amor com sentimento de perda, insegurança, baixa autoestima. Então ele tem medo de perder, então ele fica, às vezes, intolerável, chato, preguento, cobrando. Então conversa, mudar o modo que ele pensa, ver que você está com ele porque você o ama, levá-lo ou levá-la até a origem desse ciúme. Estou falando do ciúme imaginário, o ciúme que só acontece na cabeça. Qual que é o problema do ciumento imaginário? O problema é só esse, gente. A pessoa que tem baixa autoestima, ela se acha não interessante. Então ela tem medo de que o namorado, a namorada, o marido, a esposa, conheça alguém interessante. Aí vai trocar você que não é nada interessante para pegar o interessante. Só que só existe uma pessoa que acha você desinteressante. Quem? Você mesmo. Eu mesmo. Então, quando você trabalha um mergulho em você, e você se acha interessante, o outro vai achar. Que nós temos o péssimo costume, isso vem de namorado, noivo, marido e mulher, de achar que o outro está comigo por algum interesse. Geralmente o namoro começa com um coleguismo, passa a um companheirismo, passa a uma amizade profunda, uma amizade que tem toque físico, até virar amor. Então essa pessoa, ela não ficou com você, ela foi ficando, ela foi te conhecendo e foi se apaixonando, e hoje ela te ama. Então esse medo de perder alguém, é um medo de saber que a pessoa não te quer de verdade. Aquela tal da pergunta assim: "Ô amor, fala a verdade para mim, olha nos meus olhos. Você me ama?" Se já está perguntando, é porque já está sabendo da resposta. Porque quando alguém te ama verdadeiro, talvez a pessoa nem te fale "eu te amo". Porque entre pais e filhos é normal. Pai, eu te amo. Mãe, eu te amo. Entre namorado, amor, te amo. Marido e mulher, pelo menos os recém-casados, né? Te amo. Mas não é normal você escutar "eu te amo" de amigos. E muito menos normal entre homens. Você tem um amigo, te amo. O outro, aí não está funcionando. Só, meus irmãos, que aqui é uma questão. Se você tem melhores amigos, você que é homem, se você tem melhores amigas, você que é mulher, e você que homem tem amigas, você que homem tem amigos, se ele é seu amigo e não é um colega, e se você tem melhores amigos, todas as pessoas, qual que é o sentimento que você tem por elas? É amor. Você ama seu melhor amigo, você ama a sua melhor, é amor, só que não é um amor sexual. Vou abrir um parênteses pela televisão, não é um amor genital, é um amor fraternal, né? Um amor de convivência. Só que a gente não fala, mas precisa falar. O seu melhor amigo precisa falar que te ama, você nota, ele preocupa com você, ele te chama para sair, quando você está doente, ele leva lá um chazinho, leva um remédio. Quando você está precisando de alguma coisa, ele te ajuda. Quando você não pode sair, não vai sair não, então eu vou para sua casa, não vou ficar aí. Eu estou doente, não, nós vamos ver uma televisão, eu vou dormir, pode dormir, eu fico aqui, não tem problema não. Essa pessoa está falando o que para você? Eu te amo, você é importante para mim. Então, quando chega a perguntar, aí eu volto para o relacionamento amoroso, é porque os sinais todos estão piscando a luzinha vermelha. Aí como você tem dúvida, você pergunta, e a pessoa me dá aquela, né? Eu já disse aqui, mas eu faço questão de repetir, para você também aprender. Amor, eu te amo. Aí o outro responde assim: eu também. Quer dizer, eu te amo, eu também me amo bastante. Eu também me adoro. Tem que ter a devolutiva, e a devolutiva é o te. Eu te amo. Qual que é a resposta? Eu também. Isso.
Tem que ter o te amo. Quando você fala eu também, quer dizer, eu também me amo bastante. Eu tô poderoso. Então não pense que você é o que você não é. Você nunca foi uma pessoa desinteressante. Ô, gente, eu não vou falar nomes, mas eu sou padre. Presido muito casamento. Tem gente que você olha, você pensa assim, essa pessoa nunca vai casar. Vergonhosa, calada, tímida, não faz amizade. A hora que você assusta, está passando na Goiás. Ó. Aí depois vem casar. E tem tanta vergonha que eu falo, diga assim, eu te recebo como meu marido. Aumenta o som. Mas tem tanta vergonha. Para você ver que ela ou ele, vergonhoso, tímido, quietinho, vai arrumar alguém que olhou e falou assim, não, mas eu adoro pessoas assim. Estou apaixonado. Adoro pessoa tímida. É verdade ou mentira? A gente sempre tem uma tampinha para uma panelinha aí, um pezinho para um chinelinho, não é assim que eles falam? Tem! Então você não tem que pensar que você é desinteressante. E aqui eu vou dar a solução para quem se acha desinteressante. Qual é o problema da pessoa que se acha desinteressante? É porque ela se compara com alguém que ela acha interessante. E geralmente essa pessoa é o inverso dela. Ela é calada? Quem é interessante? É quem fala muito. Ela fala demais pelos cotovelos? Quem é interessante? A que fala pouquinho. Ela é alta demais? Quem é interessante? A mediana. Ela é pequenininha? Quem é interessante? A alta. Então ninguém está satisfeito com nada. Então você precisa se achar interessante. Gostar de você. Porque alguém vai olhar para você e vai se apaixonar por você. Você não parece com ninguém. Pode até lembrar alguém, mas você é único. Então você é interessante. Ou pelo menos será para alguém. E será. E será. Muitas vezes a pessoa ciumenta do imaginário, sente ciúmes de algo que realmente não existe. E aqui a pessoa ciumenta tem que pôr na cabeça o seguinte: uma pessoa educada, ela não está flertando com o outro. Flerte é diferente. A pessoa educada, ela é educada. Ela cumprimenta, ela pega nas mãos, ela abraça os amigos. Se tem do lado alguém que é ciumento, interpreta a educação como você já pulou no pescoço dela, né? Eu vi que ela abraçou você e fez assim, ó. E na minha frente. E tem gente que é tão ciumento que fica assim, que ó, eu estou com ódio desse vento, ódio. Por que você está com ódio? Ele está acariciando a sua pele. Meu filho, vaza na bragueara. Isso aí é doença, não é? Na verdade, a pessoa ciumenta, ela sofre. E sofre muito. Porque tudo aquilo que acontece com o objeto do seu amor, na cabeça dela é possibilidade de abandono. Cumprimentou alguém, possibilidade de abandono. Saiu a passear com um colega, possibilidade de abandono. Saiu para estudar em algum lugar, possibilidade de abandono. Foi no shopping, a pessoa sempre pensa, eu vou ser trocado rapidamente. Isso é um pensamento. Precisa trabalhar, precisa aprofundar, precisa se libertar. Relacionamento baseado em ciúme tem duas coisas. Repita, briga, tensão constante. Quem aguenta ficar a vida toda brigando e vivendo com alguém tenso? Ninguém aguenta. E isso acontece com o ciúme imaginário. A outra pessoa, como sabe que não está fazendo nada, ela vai brigar com o ciumento, porque ele não tem motivo. E como os dois brigam muito, vive em tensão, qualquer coisa. Gente, eu já escutei aqui em Divinópolis uma festa de ano novo, talvez você conheça, que passou no jornal, não vou dizer o nome, que é aqui de Divinópolis, que acabou em facada. E a facada quem deu? O marido. Em quem? No genro. Ele estava com ciúme da mulher dele dançar com o irmão. Então os dois estavam dançando, ele ficou tão louco, disse, o que é que você está fazendo com a minha mulher? Eu falei, que é isso, cara?
Antes essa mulher é minha irmã, pegou a faca, tá no cara, não morreu, mas foi esfaqueado. Quem esfaqueou? O marido da irmã dele. É um ciúme imaginário, não é real. É um ciúme patológico, né? Já falei aqui, ó, causas da pessoa ciumenta. A pessoa foi abandonada na infância. A pessoa já... Isso aqui eu gosto. A pessoa já traiu. E ela fica com medo da outra fazer a mesma coisa. Então ela fica com ciúme. Seu último relacionamento terminou em traição. Ele sofreu. Ele começa outro relacionamento, ele tem medo de sofrer de novo. O ciúme também pode surgir se a pessoa que você ama já foi infiel com você. Aí você fica com aquele pé atrás, né? Aqui, ó, solução para o ciúme. Refletir de onde vem a insegurança. Deixar de lado a possessividade. Ninguém é meu. Todo dia no jornal alguém mata por amor. Essa fala por amor, é por ciúme. Todo dia. Assista o jornal, esse mais sangrento. Todo dia. É namorada mandando namorada, é marido matando mulher, é mulher matando... Gente, pelo amor de Deus, tudo desequilibrado, né? Sabe qual que é o cúmulo do ciúme? Sabe não? É um homem ciumento, casado, e a mulher teve gêmeos. Ele olha para os dois e fala assim, esse aqui parece comigo, esse aqui não parece não, de quem que é esse aqui, ó? A mulher fala assim, meu filho, é gêmeos. Não, tem alguma coisa errada nisso aí. Esse aqui não está na minha cara não. Essa pessoa, ela tem que cair na real. Não é normal isso. Não é normal ficar fantasiando o sofrimento, a traição, né? Isso aqui é bobinha, não vou falar, porque essa aqui eu sei, eu não dou conta. É fraquinha, mas vou partilhar, O que um tijolo falou para o outro? Tem um ciumento entre nós. Bom, agora vamos sério aqui. O que Paulo Coelho disse? Repita comigo. Quantas coisas perdemos por medo de perder? O medo de perder te leva a perder. Então, o ciúme imaginário, ele tem que ser tratado. Se você não consegue se ajudar, e hoje, gente, eu vou te contar, você não sabe procurar onde. Existem vídeos, não meus, mas vídeos muito bons no YouTube, de terapia para o ciumento. Ele vai lá, põe em play e lá... O cara é como se fosse um psicólogo dentro da sua casa. Ele vai falando, ó, funciona assim. Quando você estiver assim, pensa nisso. Eu já passei aqui. Você se sentiu insegurança? Pensa. Ele está comigo porque me ama. E se eu estou sofrendo, por que eu estou com alguém que eu não confio? Onde foi que eu me senti abandonado? Por que eu tenho ciúme? Quem foi? Aí você vai trabalhando a sua mente. E quando você vai se conhecendo, você vai se libertando do sentimento de posse. Ciúme imaginário só existe na cabeça do ciumento. Mas existe o ciúme real. É o ciúme que é causado. Então preste atenção. Você que tem relacionamento e acha bonitinho, fica fazendo ciúme na outra pessoa. Aqui eu vou falar de pessoas casadas. Aí você vai interpretando aí, para noivo, namoro, etc. Com graus menores, mas vale para todos. Pessoas casadas, que dão mais atenção a pessoas do sexo oposto, que não seja o marido nem a esposa, vai despertar o ciúme no coração do outro. Não é normal um homem casado ter uma amiga, mais amiga que a sua esposa. A não ser que seja sua irmã. Não é normal. Não é normal uma mulher casada ter um amigo, mais amigo que o esposo. O que é um amigo?
é alguém que você confidencia, você conta coisas íntimas, você pede conselho. Não é normal que o marido de uma mulher saiba menos que o amigo dela. Não é normal que a amiga do marido saiba mais coisas dele que a esposa. Tem algo errado por aí. Tem algo fora do lugar. Meu irmão, põe na sua cabeça uma coisa. Tem gente que não gosta de escutar, mas a verdade é essa. Quando você se casa, você quer exclusividade. Quem não quer exclusividade, estão igual uma piorra louca no mundo. Numa noite só, fica com 6, 7, 15. Cada final de semana fica com um. Isso não é casamento. Por isso falar, eu fico. O fica e eu uso, né? Eu uso um, ele me usa também, vamos gente. Quando você se casa, o que você quer? Exclusividade. Eu te pus uma aliança no dedo, você pôs uma aliança no meu, e nós prometemos amor e fidelidade na saúde, na doença, na alegria e na tristeza. Então eu quero exclusividade. O problema do ciúme real é que a esposa, ela se sente apenas mais uma mulher entre tantas. Esse é o problema do ciúme real. A mulher casada, ela casou para ter aquele homem para ela e ela ser dele. Como a palavra de Deus vai dizer, o corpo da esposa pertence ao marido, o corpo do marido pertence à esposa. Os dois são uma só carne. No que o Deus uniu, a safadeza não separe. Aí a pessoa se casa. Só que a pessoa se casa, mas ela quer ter uma vida de solteiro. Ele tem a mulher em casa, mas ele fica se engraçando com as mulheres na rua. E aqui você sabe a diferença, que eu não vou aqui achar que você é um inocente. Todo mundo sabe claramente a diferença entre você ter uma amiga, uma companheira de trabalho e alguém que ele fica engraçando com ela. Eu vou me engraçar para ver até onde que vai. Essa é a diferença. O que eu digo para ele, digo para a mulher. Até alguns anos atrás, o adultério era muito masculino. Hoje em dia a mulher, tem muitas assim, infelizmente, casada, estão trabalhando e lá no trabalho ela é amiga, bem íntima de alguns homens que lá trabalham. Não vai terminar bem. Aí vem o complexo de Superman e Mulher Maravilha. Você conhece o complexo? Eu não traio, não. Eu sei o meu limite. Eu sei até onde eu vou. Hora que ele assustar, ele está na cama com a secretária. Hora que ele assustar, ele está beijando na colega de trabalho. Porque você pode não querer, mas você não sabe o que se passa no coração do outro. Só de você estar avançando o sinal e a pessoa vê a sua aliança, para ela o quê? Opa lá! Isso não está certo. Não. Se a outra está muito é porque lógico que está querendo algo mais, porque sabe que a pessoa é casada. Então você tem que cuidar para que você que é casado ou namorando, não ter motivo para o seu parceiro, ou para o seu cônjuge, ver que você não tem discrição. Você não é discreto nos seus relacionamentos. Você continua se relacionando com mulher, e você mulher, continua se relacionando com homens, como no tempo de solteiro. Não vai terminar bem. Não vai terminar bem. Homens que dão muita liberdade para a mulher e vice-versa. A esposa sente apenas mais uma mulher na vida do marido. Aí ela fica em casa para cozinhar, lavar, passar, quando ele está querendo, funhanhar. Mas fora disso, ele está engraçando com as outras, né? Outra coisa que você tem que parar se você é assim. Provocar ciúme de maneira intencional. Eu gosto de ver meu amor com ciúme, eu me sinto tão amado. Só que o provocar ciúme no outro, ele vai te dando lasca no relacionamento, até que trinca, até que quebra. Mostre o seu amor, não provocando ciúme, mas provocando alegria, prazer, interação, cumplicidade, não é? Pessoas muito dadas à amizade, e amizades íntimas, das duas uma,
Ou elas não podem relacionamento, ou se tiver vai ser uma briga do início ao fim. Ah não, porque eu tenho que fazer amizade. Onde eu chego, eu tenho que fazer amizade. E a amizade, conheceu a pessoa hoje, já trocou o WhatsApp. À noite já manda nudes. Mas que amizade que é essa, meu irmão? Mas que amizade que é essa? Aí depois começa aquela de mexer no celular dentro do banheiro, mexer com o celular enquanto o outro está dormindo, o telefone toca, quem é? Não, não é ninguém não. Como que é ninguém? Me apresente o ninguém. Como que ninguém está ligando para você? Existe o ninguém? Então começa, entendeu? Gente, amizade é saudável. E como é triste quem vive sozinho. Mas uma vez que você tem um relacionamento, você tem que ter amizade, e manter a distância social. Amizade é amizade. Aí tem gente que não, padre, eu não sou assim. Eu não sou assim, eu quero é abraçar. Minhas colegas chegam, eu pego mesmo, eu levanto. Aí ela levanta o seio na minha cara. Eu sou assim. Falei, peraí, meu irmão. Você casado, levanta suas colegas com o seio no seu rosto. Eu sou assim. E a sua esposa pode falar nada. Ela sabe que eu era assim. Peraí. Das duas, uma. Ou você está incapacitado para ter um relacionamento íntimo, ou você não é o Wesley, mas é um safadão. Como com a pessoa casada, eu estou dando um exemplo. A gente vê muita coisa estranha por aí. A moça namorando, põe um selfie, ela andando de cavalinho com um colega na faculdade. E não quer que o namorado fale nada. Não, ele é meu amigo. Peraí, se na frente do celular está de cavalinho nele, o que você quer que o seu namorado pense quando o celular está desligado? Isso que a pessoa não pensa. Ela vai julgando semente. Ela não quer que o negócio germina. Ela não quer que o negócio cresça, né? Você não precisa estar intencionado na traição, porque a outra pessoa vê a sua aproximação excessiva como sugestão a algo mais. Você é casado, aí a sua secretária vem trazer um café, aí o cabelo dela bate assim, aí você faz assim, que ó, que perfume é esse? E o rapaz, você acha que ele pergunta assim, que perfume é esse? Ele pergunta assim, que ó, que perfume é esse? É o lobo. Se ela não está intencionada, que isso, senhor? Vamos manter entre nós relacionamento profissional. O perfume é a sedutora. Aí ele vai perguntar, de quem que é? Só manda ela falar assim, Jequiti. Eu estou usando da Bravanel. Só quer sentir mais um pouquinho? Ó, gente, agora eu te pergunto. Se esse homem é casado, se a secretária é casada, o marido dela e a esposa dele tem como não sentir ciúme se vê uma cena dessa por uma câmera? Ou se ela... É lógico que não. E tem gente que quer me provar que ele se casou com alguém ciumento, que não tem nada a ver. Pode não ter nada a ver para você, mas para outra pessoa é sugestão para que tenha algo a mais. Porque não é normal uma pessoa comprometida ter esse tipo de comportamento. Aí a pessoa ela vai julgando para falar, não, vamos ver até onde. Vamos ver até onde. E eu sei até onde que vai parar, né? Eu não traio, eu confio em mim, é só amizade, sou casado. Você fala uma coisa, mas está fazendo... Olá, eu sou o Padre Christian Shankar e você está no nosso canal de evangelização, Projeto Luz e Vida. youtube.com/Projeto Luz e Vida. Toda semana um novo vídeo para você. Curta, favorite, compartilhe, inscreva-se no canal. Acesse o nosso site christianshankar.com.br. Lá você encontra esta e outras pregações disponíveis em CD e DVD. É o projeto Luz e Vida, levando até você pregações que podem mudar a sua vida. Sua vida, sua vida, sua vida, sua vida.
Hoje, algumas passagens, eu fiz aqui uma seleção só para citar. Deus não falha, nunca falhou, e não falhou com Abraão, concedeu a ele Isaque. Abraão esperou muito, mas Deus não falhou com ele. Deus não falhou com Moisés. Quando Moisés libertou aquele povo, estava na frente do mar vermelho, Deus abriu o mar, não obrigou a passar, mas Deus fez o que ele podia, não falhou. Moisés acreditou e foi honrado, a sua fé atraiu um grande milagre. Deus não falhou com Daniel. Daniel tinha fé e disse para o rei: eu não vou trair a Deus. O rei: então você vai morrer. Falou: então, antes de me julgar para os leões, eu vou fazer uma oração. E Daniel reza: Senhor, vede a minha fé, vede a minha confiança, se chegou a minha hora, de bom grado aceito, mas tu tens poder de fechar a boca do leão. Eles jogam Daniel, é porque vou falar de vários aqui, numa gruta lotada de leões, e o rei passa a noite rezando. Bonito isso, que o rei gostava muito dele, e o rei só escutava os leões. De manhã, o rei mal acordou, abra aí, a hora que tiram a pedra, Daniel sai sem nenhum arranhão, e o rei pergunta: como que isso aconteceu? Daniel disse: Deus enviou seus anjos, e eles fecharam a boca do leão. Deus não falhou com Daniel, porque Daniel tinha fé, ele acreditava que Deus podia fazer. Deus não falhou com Ana. Ana vai ao templo, ela queria um nenê, não engravidava. O seu marido Eucana tinha uma outra mulher chamada Fenena. Naquela época, se a mulher não desse filho, poderia ter uma outra, mas ele amava Ana, mas Ana queria um nenê. E Fenena, vou te contar, a mulher quando quer porrinhar a outra, não é mole não. Ela ficava com o nenê, e quando o nenê chorava, ela ficava assim, que ó: ô meu filho, para de chorar. Ô Ana, criar nenê não é fácil, olha o meu nenê, como que ele chora. Quer dizer, você não tem. A Ana vai no templo, ela confia em Deus, e ela chora. Aí o sacerdote chega, coitado, além de ajudar a mulher, dá uma nela ainda. Que isso? Essa hora da manhã você está bêbada? Ela fala assim: não, eu não estou bêbada, eu estou rezando, eu estou me desafocando na presença de Deus, é porque eu quero uma graça. A hora que o sacerdote bate o olho nela, falou: essa mulher é diferente, ela tem fé, pode ir embora. Deus vai fazer o que você pediu, você rezou com muita fé. Passa um tempo, ela volta lá com o nenê. Como se chamava o nenê? Samuel, o filho de Ana, que depois ela vai levá-lo para Eli cuidar, que ela consagrou ao Senhor, e o Senhor vai chamar Samuel. Deus não falhou com Ana, Ana acreditou. Deus não falhou com Elias. Elias construiu um altar de pedra e desafiou os sacerdotes de Baal, era um outro deus, 300 sacerdotes. Ele falou: olha, vocês primeiro e eu depois. É muita fé, é muita fé. E ele ficou olhando os sacerdotes de Baal, fizeram o altar, colocaram o sacrifício e começaram a rezar e gritar. E ele assim, ó, grita mais, seu Deus não está ouvindo, seu Deus está ocupado, não estou vendo nada acontecer aqui. Eles foram de manhã até o meio-dia eles estavam roucos de tanto gritar. Aí Elias disse: tá bom, vocês já fizeram, agora eu vou fazer. Fez um altar de pedra, colocou o sacrifício, mandou jogar muita água, e ele reza. E ele tem que rezar, meu irmão. Se você não tem fé, você não reza, você desespera. Elias olhou para o céu e disse: eu acredito em ti, eles não. Para mim, o Senhor não precisa fazer nada, porque eu te conheço. Eles não, então não por mim, para que eles acreditem que tu és o Deus verdadeiro. Aceita o sacrifício.
hora que Elias estende a mão para o ar, para o céu, as nuvens ficam escuras, vem um canudo de fogo, que é a presença de Deus, e consome o sacrifício, consome a água, consome a pedra, acabou com tudo. E Elias disse: esse é o meu Deus. Haja fé, haja fé. Se for para você fazer um altar e esperar Deus descer, meu irmão, haja pedra, não é? Porque a gente não, mas será? Duvidou, não precisa nem fazer. A fé é o diferencial do cristão. Uma pessoa sem fé, ela pode estar até aqui. Uma pessoa sem fé, ela pode vir até aqui, mas a vida dela não muda. A vida dela não muda. Aí vai à missa, vai à missa, vai à missa, ouve padre, recebe comunhão. Mudou o quê? Nada. Continua mentindo, continua traindo, continua roubando, continua falando mal dos outros. Tem religiosidade, mas não tem espiritualidade. Porque a vida, aí é a fé. Sem fé Deus não age, aí Deus fica te vendo e você não recebe nada. Está rezando, está recebendo nada. É preciso fé. Deus não falhou com Jacó, lhe concedendo a tão desejada bênção. Preguei um dia desse aqui. Jacó pegou o anjo e falou: se você não me abençoar, eu não vou te largar. Deus não falhou com ele, lhe concedeu a bênção. Deus abençoa quem mostra que quer. Deus abençoa quem tem perseverança, continuidade. Deus não falhou com Josué. Deus falou: Josué, você acredita? Eu acredito. Você crê mesmo? Creio. Você nunca conseguirá jogar uma muralha dessa no chão. Mas se você acreditar, eu jogo. Mas você tem que mostrar que crê. O que o Senhor quer que eu faça? Pegue a arca, não leve armas nenhuma e fique rodeando essa muralha. Cada dia um giro, cada dia uma volta. No 7º dia a muralha vai cair. Josué olhou aquela muralha enorme e disse: vamos rodear a muralha. Deus falou que ela vai cair. Isso é fé. Ele acreditou para o milagre acontecer. Amém? A sequência é essa. A sequência é fé. O milagre é depois. Tem gente que acha que é o contrário. Oh meu Deus, se acontecer um milagre eu vou crer em ti. A sequência não é essa. A sequência não é Deus fazer para você acreditar. A sequência é você acreditar para Deus fazer. A fé vem antes do milagre. Vamos repetir? Não vou falar nomes. Não vou falar nomes. Mas eu conversei com uma pessoa um dia desse, a pessoa disse para mim: padre, esse negócio de muito milagre é padre que acredita. Eu não acredito em milagre. Eu falei: eu sei por quê. Porque você não tem fé. Ele falou assim: realmente fé é um dom, e esse dom eu não recebi. Pelo menos ele é coerente, ele sabe que sem fé ele não vai ver milagre algum. Todos esses que eu estou citando, eles acreditaram, eles tiveram fé, e Deus agiu. Não falhou com Jó. Jó perdeu tudo que tinha e todos que amava, mas não perdeu muito bem, não perdeu e por causa da fé Deus o honrou. Deus não falhou com ele. Deus não falha, nunca falhou e não falhará. Se nós tivermos. Muitas pessoas que foram até Jesus pediam um milagre grande. O que Jesus dizia para essas pessoas? Não temas, crê somente. Você não precisa fazer mais nada, você precisa apenas crer, acreditar. O resto vai acontecer. Você pode fazer o resto todo, se você não tiver fé, nada. Deus não falhou com Isabel e Zacarias, primos de Nossa Senhora, velhinhos,
sonhavam com um filho, Deus enviou João, o Batista. Não falhou com eles. Deus não falhou com Maria Santíssima. O anjo apareceu, o anjo disse que ela ficaria grávida sem homem, ela não precisaria dormir com homem, ela ficaria grávida, e ela acreditou. Tem gente que não acredita. Mas como? Isso aí é piada. Eis aqui a serva, faça-se. Ela teve fé. Por isso nós falamos Maria, mãe da fé. Deus não falhou nas bodas de Caná. Isso aqui é maravilhoso. Acabou o vinho, Maria sabe do poder de Jesus, ela acreditou. Você sabe como que termina a visita de Maria a Isabel, antes do Magnífica? Isabel diz assim, olha que bonito, repita comigo: feliz aquela que acreditou, porque tudo que o Senhor prometeu se cumprirá. Inverta o versículo e transforma em pergunta: por que que tudo aquilo que o Senhor prometeu se cumprirá? Porque ela acreditou. Sem fé, nada feito. Vou abrir um parênteses. Estou xingando não, hein? Estou soltando um cutucão nos aí. Você pode enganar todo mundo, a Deus você nunca enganou. A gente consegue enganar muita gente durante pouco tempo, ou pouca gente durante muito tempo, mas ninguém consegue enganar todo mundo o tempo inteiro. Um dia todos vão conhecer a sua verdade, e a sua verdade já é verdade aos olhos de Deus. Então com Deus, meu filho, você me desculpa a franqueza, ou é ou não é. Com Deus é 8 ou 80. Jesus tem meio termo com ele, não. Há uma parábola que Jesus disse assim: quem comigo não ajunta, dispersa. Não é meio termo. E fé tem um detalhe: ou você está crescendo, ou você está diminuindo. Não tem como você parar na sua vida espiritual. Por isso devemos rezar mais, ler a palavra, aumentar a nossa confiança em Deus, mostrar para Deus a nossa verdade. O que os outros falam de você, o que os outros pensam de você, é problema deles, mas o que Deus sabe da sua vida é problema seu, porque Deus é o único que pode te salvar ou te condenar. Padre, eu nasci para quê? Só para duas coisas. Se você não sabe, aprenda. Se você não sabe isso até hoje, aprenda. Você nasceu para quê? Você está vivendo para quê? Duas coisas essenciais. O resto tudo é depois disso. Primeiro, para salvar a sua alma, para que depois que você morrer, você possa ir para o reino eterno, e não para o inferno. Porque hoje eu não sei por que alguém achou que alguém apagou o inferno. Alguém aposentou o diabo. Na cabeça deles, porque na Bíblia e para Deus não é assim que funciona. Ah, padre, eu não acredito no diabo não. Não, meu filho, você tem que acreditar em Deus. O diabo não precisa da sua fé não. Você crendo ou não crendo, se precisar ele vai te levar. Você tem que crer em Deus, não tem que crer no diabo não. Se você crê ou não crê, se merecer vai acabar lá. E a Bíblia é muito clara quando Jesus fala sobre aqueles que vão se perder. Primeira coisa, eu tenho que salvar a minha alma, eu tenho que viver uma vida que agrade a Deus. Segunda coisa, construir uma felicidade de verdade. Essas duas coisas que a gente faz. Tudo que a gente faz é para agradar a Deus e para construir uma felicidade verdadeira, com pessoas, com trabalho, com lugares, com viagens, com oração. Tudo aquilo que é vida humana, tudo aquilo que é do mundo, é para você construir uma felicidade de verdade. Tudo aquilo que é espiritual é para você salvar a tua alma. Tudo que você faz é para isso. Você leva uma criança para ser batizada para quê? Para a alma dela pertencer a Deus, ser selada. Você crisma para quê?
Para confirmar o meu batismo. Eu pertenço a Jesus. Eu me confesso para quê? Para que Deus limpe o meu coração, a minha alma, porque eu quero salvar a minha alma. Eu me caso na igreja por quê? Porque quem tem fé, o único modo de você unir o seu marido e a sua esposa aos olhos do Pai é com o sacramento, o matrimônio. Me ordenei padre por quê? Que é um dos sacramentos. Porque eu quero me santificar e ajudar a santificar as pessoas. Aqui quando eu estou doente, eu chamo o padre para me dar a sagrada unção, porque a unção perdoa o pecado, e quando eu morrer eu quero ir para o céu. É por isso. E por que que eu trabalho? Por que que eu estudo? Por que que eu tenho os amigos que tenho? Por que que eu faço o que eu faço? Para construir uma vida feliz de verdade. Salvação da alma, construção da felicidade. Tudo que você fizer, ou está no nível espiritual, ou está no nível de vida terrena. Simples assim. As nossas escolhas mostram os nossos valores. E os nossos valores mostram o que é felicidade para você. Você pode trair as pessoas, mas você não trai os seus valores. Interessante isso. E tudo que você faz, você tem inconscientemente uma escala de valor. Vou dar um exemplo pequeno. Para você ser honesto é um valor. Ninguém precisa te olhar. Ninguém precisa colocar uma câmera. Ninguém precisa te vigiar. Se para você a honestidade é um valor, você nunca pegará um dinheiro que não é seu. Porque na sua cabeça ser honesto é um valor. Se na sua cabeça o valor é ser esperto, não. O valor para mim é ser esperto. Então não importa o que você faz. Você não está preocupado em fazer o certo. Você está preocupado que eles não descubram o errado que você está fazendo. Por isso que tem gente que faz certas coisas e outras pessoas nunca fará o que muita gente tem feito. Por quê? Valor. Você não consegue trair o seu valor. Por isso que eu digo, para você mudar a sua vida, você tem que fazer uma escala de valor sólida. O que tem valor para mim? Deus, família, trabalho, saúde, estudo, alimentação. Você vai fazendo a sua escala de valor. Aí tudo que você escolhe é por causa dos seus valores. E quando você acredita nos seus valores, você não falha nem com você, nem com os outros. Por isso que Deus não se compra, porque quem tem preço é o que se vende. Deus não tem preço, Deus tem valor. O ser humano hoje sabe o preço de tudo, mas está perdendo o valor. Nós não sabemos mais valorizar aquilo que é tão importante. Uns sabem, outros têm mais dificuldade. Não falhou com Zaqueu. Zaqueu subiu para ver Jesus, era um baixote, tadinho, ficou lá. Jesus falou assim: Zaqueu, ele sabe o nome do cara. Hoje eu vou almoçar na sua casa. Zaqueu, por que você está chorando, Zaqueu? Eu sou um pecador, nunca achei que você viria na minha casa, não. Mas você não acreditou? Acreditei. Não falhou com Zaqueu. Deus não falhou com Tomé. Tomé disse: se eu não ver, eu não vou acreditar. Jesus não falha, ele aparece de novo: Tomé, seja incrédulo não, Tomé, seja um homem de fé, coloca a sua mão aqui e crê, meu filho, eu ressuscitei, meu Senhor e meu Deus. A incredulidade de Tomé nos deu uma bela oração. Meu Senhor e meu Deus é uma oração que se faz quando o padre ergue a hóstia consagrada e o cálice. Meu Senhor e Deus não falhou com Tomé, lhe confirmou a fé. Deus não falhou com Lázaro, seu amigo. A família acreditava em Jesus. Chame Jesus. Ele demora. Ou melhor, ele não vai de livre e espontânea vontade. Não é a hora ainda. Depois que Lázaro morre, Jesus chega. Se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Me fala onde que ele está. Jesus chora. Tire a pedra. Lázaro ressuscita. Deus não falha com os seus amigos. Deus não falhou com a multidão faminta. Ouviram a pregação longa de Jesus, as pessoas com fome. Jesus disse:
ide na cidade comprar comida para esse povo aí. Ah, Senhor, nem se a gente tivesse muita moeda não daria, e é muita gente. O que vocês têm? 5 pães e 2 peixes. Mande o pessoal se sentar. Deus não falhou, o pessoal saiu de lá alimentado. Deus não falhou com Pedro. Quando Pedro afundava no mar, ele disse: Senhor, salva-me. Aí Jesus, isso acontece porque não tem fé. Vai, meu filho, vai. Não, Jesus pega o braço de Pedro. Não temas, Pedro, crê, seja um homem. Olha para você ver, Jesus pede fé, tem que ter fé. Não falhou com os 10 leprosos, foram curados. Não falhou com a hemorroíça, ela tocou em Jesus, foi curada. Não falhou com surdo, com coxo, com mudo, com cego, curou a todos. Olha a lista que eu estou passando para você essa noite. Se Deus não falhou com eles, me responda, por que você acha que Deus falhará com você? Se Deus sempre honrou aquele que tem fé, o que está faltando para Deus honrar você? Fé. Precisamos ter mais fé, precisamos confiar mais, acreditar mais e rezar todo dia. Eu rezo todo dia: Jesus, eu creio em vós, mas no meu quarto, em cima da minha cama, tem um Espírito Santo que eu ganhei de madeira, muito bonito. Espírito Santo assim, com uns negócios de madeira assim, uma peça que me deram de presente. E na minha frente é um quadro grande, é uma estampa que eu trouxe quando eu viajei. Jesus misericordioso, enorme, e escrito grande, dourado assim, ó: Jesus, eu pus no meu quarto de propósito. É a última coisa que eu digo antes de dormir, é a primeira coisa que eu vejo quando eu acordo: Jesus, eu confio em vós. Aí Deus age. Você acredita, você tem fé, você confia. Talvez, e isso muita gente tem que ouvir essa noite, abra o coração e o ouvido e escute isso aqui. Ah, padre, então se eu acreditar, Deus vai mudar a minha situação? Talvez Deus não mude a sua situação. Ele está usando esta situação para mudar você. Talvez não é a situação que tem que mudar, é você que tem que mudar. Talvez o milagre não é a situação se resolver, é você aprender para não repetir a mesma coisa 3, 4, 7, 15 vezes. Talvez Deus não mude a sua situação, mas Ele está usando esta situação para mudar você. Hebreus 10, 23, leiam comigo: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Diz para quem está do seu lado: Deus é fiel. Salmos 145, 13 e 14. Marque na sua Bíblia Salmo 145 e leia, reze. O teu reino é eterno, o teu domínio permanece de geração em geração. Escuta isso, se não é para você se alegrar. O Senhor é fiel em todas as suas promessas, e é bondoso em tudo que faz. O Senhor ampara os que caem e levanta os que estão prostrados, se a Ele recorrem com fé. O Senhor ampara os que caem e levanta os que estão prostrados, se a Ele recorrem com fé. Levante a mão para mim, quem conhece o texto, o poema e a música Pegadas na Areia. A maioria eu sabia, graças a Deus. Quem não conhece, rapidamente, é que um homem sonhou que ele caminhava na praia com Jesus.
E à medida que eles caminhavam, iam passando cenas da vida do cara, e o cara ia olhando. Aí a hora que chegou lá na frente, o cara olhou para trás, e ele viu que todo momento bom, tinham 2 pares de pegadas, mas nos momentos de dor, havia um par só. Aí ele vai dizer para Jesus: ô mestre, que é isso? Nos momentos de alegria tu estavas comigo, agora nos momentos de dor só havia um par de pegadas, o Senhor me abandonou, por isso que eu sofri. Jesus respondeu: ô meu filho, não sejas ingrato, eu que morri por ti numa cruz, quando tu olhaste para trás nos seus momentos de tristeza e vistes um par de pegadas, eram os meus, porque naquele momento eu te carregava nos meus braços. Chama pegadas na areia. Deus não falha, Deus não falhou, e Deus não... Agora o gostoso não é você estar no colo do Pai, o gostoso é você sentir e saber que você está lá. Uma coisa é você estar, outra coisa é você saber, sentir, experimentar. A fé em Deus nos faz crer no incrível, ver o invisível, realizar o impossível. Nós precisamos, meus irmãos, inverter uma coisa esta noite. Eu estou tentando fazer isso na minha vida, tente na sua. Problema todo mundo tem, mas a minha fé precisa ser maior que os meus problemas. A minha fé precisa ser maior que os meus problemas. E a gente às vezes dá uma vacilada, não dá? Ou não dá? Minha mãe foi fazer endoscopia semana retrasada. Aí aquele caninho, né? Eles encontraram umas feridinhas no estômago dela, e o médico tirou um pedacinho para fazer biópsia. A hora que a gente escuta esse nome, você já fica assim: ai meu Deus. Aí minha mãe falou assim: ô Christian, eu fiz endoscopia. Tudo bem, mãe? Ah, mais ou menos. O que aconteceu? Ele descobriu umas feridas no meu estômago e tirou um pedacinho para fazer biópsia. Eu falei com meu irmão: Samuel do céu. Ele falou assim: tem que esperar o resultado, não sei o quê. E minha mãe, ó, glória, glória, Espírito. Eu falei: mãe, mas você não está preocupada não? Ele falou: Christian, maior do que a feridinha no meu estômago é a minha fé. Vai cuidar da sua vida, Samuel vai trabalhar, eu tenho certeza, isso não será nada demais. Foi no médico, agora pegou o exame, nem remédio, não, mas nem remédio precisa, parece que é uma irritação, era só uma pelinha. A fé precede o milagre. Ou se fosse alguma coisa, a fé já resolveu o problema. Quem tem fé, vê a ação de Deus clara na vida. Deus sussurra no ouvido o tempo todo, vocês têm que estar atento a Deus. Vamos repetir comigo: a vitória vem para quem luta, o milagre para quem tem fé, e a recompensa para quem confia. Deus transforma choro em sorriso, dor em força, fraqueza em fé, sonho em realidade. Eu quero isso. Fala aí: eu quero isso. Você quer? Então repita assim: Senhor, eu quero a vitória para lutar, a fé para ver o milagre e a confiança para receber a recompensa. A Bíblia trabalha muito com a palavra recompensa. Recompensa não é aquilo que você recebe porque você fez uma coisa boa. Na Bíblia a recompensa já é sua, mas você tem que ter fé para ver. Quem crê, vê. Quem não crê, mas a recompensa todo mundo recebe. Se nada mudar, invente. E quando mudar, entenda. Se ficar difícil, enfrente. E quando ficar fácil, agradeça. Se a tristeza rondar, alegre-se. E quando ficar alegre, contagie. E quando recomeçar, acredite.
Você pode. Tudo é possível pelo amor e pela fé que se tem a Deus. Em Deus nós podemos confiar, porque Deus não falha. Deus não falhou e não falhará. Amém? Fala para quem está do seu lado. Você veio aqui para escutar tudo isso. E eu não sei o que você está passando na sua casa, no seu trabalho, na sua saúde. Cochichou aqui, ó. Tem gente que veio à missa hoje, que recebeu o exame hoje, nada bom. Deixa eu ir lá rezar. Tem gente que está aqui que está mais perdido na vida que cego no tiroteio. Você não sabe o que faz. Acredite, tenha fé, tudo vai ficar bem. Esta é a parte da pregação. Mas não adianta você escutar e aprender aqui. Nós vamos expor o Santíssimo Sacramento para você sentir aqui e sair daqui com essa certeza: na minha vida Deus não vai falhar. Deus não falhou com tantos que acreditaram na Bíblia. Se tem uma lista do Antigo Testamento, se tem uma lista do Novo Testamento, hoje é a sua hora, a hora de acreditar, é a hora da virada. E a hora da virada acontece quando você acredita: Deus não vai falhar comigo. Se você acredita, algo maravilhoso já começa a acontecer. Então vamos agora preparar o nosso altar e vamos receber o Santíssimo e vamos rezar isso. Uma oração profunda de cura interior, de confiança, numa certeza só. Qual é a certeza essa noite? Deus não falha, Deus não falhou e Deus não falhará. Olá, eu sou o Padre Christian Shankar e você está no nosso canal de evangelização, Projeto Luz e Vida, youtube.com/Projeto Luz e Vida. Toda semana um novo vídeo para você. Curta, favorite, compartilhe, inscreva-se no canal. Acesse o nosso site christianshankar.com.br. Lá você encontra esta e outras pregações disponíveis. Lei da justificativa. Qual que é a terceira? Sabe quem é essa lei aí? Quem é que aplica? Quando eu justifico o meu erro, julgando o erro do outro, busca nos erros dos outros justificativa para racionalizar os meus próprios erros. Quem é o primeiro que desceu a estrada e não ajudou? Qual que é o segundo? Por que o levita não ajudou? Ele pensou assim: se o sacerdote, que é o sacerdote, não ajudou, eu que vou ajudar. Lei da justificativa. Sempre nós temos um motivo, porque fizemos mal, porque falamos mal, porque tratamos mal. Na família é a mesma coisa. Se o meu irmão, que tem condição, não ajuda, eu que vou ajudar. Se a minha irmã que mora do lado não dá banho, eu que vou dar. Você entendeu o que é a lei da justificativa? A pessoa não quer fazer o bem e culpa as circunstâncias ou os outros para não fazer o bem. Eu não ajudo a minha mãe, porque a minha mãe ajuda o meu irmão vagabundo que não trabalha. Então, se ele que deveria ajudar não ajuda, eu também não vou ajudar. Não resolveu o problema. O sacerdote passou, o homem caído. O levita passou, o homem continua caído. Que a sua mão direita ou a sua mão esquerda não saiba o que a outra mão faz. Deus, que vê o escondido, te recompensará. Eu vou contar o milagre, mas eu não vou contar o santo.
um homem me procurou e disse que ele queria ajudar alguém carente. E eu consegui arrumar a família, e ele manda todo mês uma cesta e uma caixinha de guloseimas. Tem mês que ele manda um bombom, tem mês que ele manda bala, tem mês que ele manda geleia, essas coisas. Ele prometeu para essa família 1 ano de cesta básica, com uma condição: ele não quer saber quem é a família, e a família não pode saber quem é ele. Ele entrega e a pessoa entrega lá. Ele está plantando para ele colher. Que a sua mão direita não saiba o que faz a esquerda, que a esquerda não saiba o que faz a sua. Não fique com essa de lei de justificativa. Quem devia acolher as crianças da rua é o governo não acolhe, eu que vou acolher. Quem deveria fazer isso é tal pessoa, a pessoa não faz, eu que deveria fazer. De uma coisa muito triste, um adolescente, os adolescentes, coitadinhos, estão muito tristes, chupando um picolé na praça do santuário. Aí envia uma senhora varrendo a rua. Ele pegou o papel de picolé e jogou no chão, porque ela vinha varrendo. Aí a namorada dele pegou o papel e jogou no lixo. Eu entendi o que aconteceu. Para ele, justificava jogar o papel no chão, porque ela está sendo paga para varrer a rua. Então eu vou jogar o papel, que ela vai varrer o meu papel. A namorada não aceita a lei da justificativa. Se eu posso ajudar, e se eu posso minimizar a cruz do outro, por que eu não vou fazer? Porque só todo mundo não faz. Todo mundo não faz e eu também não vou fazer. Então eu vi naquela mulher alguém que tomou uma atitude diferente. Ela está plantando para quem? Para ela. Gente que fica de olho nos pecadões dos outros para justificar os seus pegadinhos. Ué, mulher, o que você está reclamando? Eu bebo só sábado e domingo. O vizinho bebe segunda a sexta. Quer dizer, você apontar o pecado do outro justifica o seu? Padre, mas eu roubei e vou só sem conto. Os deputados estão roubando milhões. Lei da justificativa. Padre, mas eu não traio a minha mulher não, eu só beijei outra. O meu vizinho não beijou, ele engravidou outra. Que lei que é essa? Não existe muito hoje a lei da justificativa. Eu justifico o meu erro apontando um erro maior do outro. Parece que o outro pecando mais, eu fico mais santo. Parece que o outro errando mais, eu me sinto melhor. Qual que é a primeira lei? Simbolizado por quem? O ladrão. Segundo, a lei simbolizado por quem? Passou adiante, não me interessa pelo outro. Terceira lei, a lei simbolizado por quem? Pelo levita. Ele viu e passou. Se o sacerdote não acudiu, eu que vou acudir. Quarta lei, a lei do amor. Qual é a quarta lei? Simbolizada por quem? Pelo samaritano. Repita: quem ama, chega junto. De novo. As mulheres casadas, você ama o seu marido? Você ama seu marido? Chega junto. Levanta a mão para mim as moças que namoram. Você ama seu namorado? Chega junto. Você ama os seus filhos? Chega junto. Você ama seus pais? Chega junto. Esse chegar junto não é apenas fisicamente, é o coração. A pessoa pode estar longe, mas você sente, ela está junto de mim. E quantas vezes você é casado, está na mesma cama, deitado do lado da tua mulher e do teu marido, mas como está longe? Como está longe? Estão me entendendo ou não? Quem ama, chega. O samaritano viu, se encheu de compaixão. Por que o samaritano teve compaixão?
Ele se colocou no lugar do outro. Como que você vai ter compaixão do seu marido? Apesar do seu marido ser chato, o marido está chato, mas tenha compaixão dele. E a sua mulher, como que fala, hein, meu filho? Está implicante cada dia mais, mas tenha compaixão dela. Seus filhos, Maria, cada dia mais difícil, tenha compaixão deles. Seus pais, cada dia mais implicante, tenha compaixão deles. Misericórdia, compaixão, se coloque no lugar deles. Eu tenho uma característica que ninguém me ensinou, é coisa minha. De vez em quando eu paro assim, eu fico olhando as pessoas. Não é que eu não conheço, não. De vez em quando lá em casa eu fico assim pra minha mãe, ela está lendo no texto de mídia, eu fico assim, Ela fica assim, o que você está olhando? Não é? De vez em quando aqui na secretaria está lá Patrícia e o João Vitor. Aí eu fico na janela assim, Esse aqui assim, O que é, Patrícia, o senhor está olhando? De vez em quando eu fico olhando para a pessoa e pensando o quanto que alguém é precioso aos olhos de Deus, e o que eu gostaria que eu fizesse para o outro, se eu fosse o outro estando perto do Padre Christian. Você entendeu meu raciocínio? Não entendeu? Vou repetir. Vamos pegar lá na rádio, quando eu estou fazendo o programa, tem um rapaz que mexe na mesa de som. Eu não conheço a história de vida dele, mas ele está ali trabalhando. Então, a hora que eu paro assim, fico olhando, e eu penso assim, se eu fosse ele, mexendo na mesa de som para o Padre Christian, o que eu esperaria que o Padre Christian fizesse que me deixaria melhor? Isso é compaixão. Você se coloca no lugar do outro e tenta, que é muito difícil. Tem hora que a gente não consegue, tem hora que a nossa humanidade fala mais alto, mas o Espírito tem que trabalhar em nós. Aí você começa a tratar o outro como você gostaria que o outro te tratasse. Exemplo, você que é filho, se coloca no lugar da sua mãe. Você que é filha, se coloca no lugar da sua mãe. Você que é filho, se coloca no lugar do seu pai. Se você fosse pai e você fosse o filho, o que você gostaria que o seu filho fizesse quando ele chegasse em casa? Isso você faz com o seu pai. Mesmo que você não queira, se sacrifique pelo outro. É a lei do amor. Repita comigo: amar não é fácil, mas é preciso. Faz bem, cura e liberta. Repita alto comigo: quem ama não fere o outro. Quem ama cuida das feridas do outro. Não responda não, mas no seu coração pensa aí que eu vou te cutucar profundo agora. É você que me assiste em casa. Na sua casa, você tem cuidado das feridas? Ou você tem sido a causa das feridas? Na sua casa, você tem amenizado o sofrimento? Ou você tem sido a causa do sofrimento? Na sua casa, você tem levado alegria? Ou você tem sido a causa da tristeza? Minha casa tem que ser um lugar de cura. Repita. Se alguém tem que vencer, que seja o outro. Faça isso na sua casa. Nunca queira ganhar uma discussão. Deixa o outro ganhar. Nunca queira estar certo. Deixa o outro estar certo. Ô padre, e se eu estiver errado? Ele vai voltar com o rabinho das pernas e murcho. E fala: não, desculpa, aquele dia sei que estava certo. Padre, meu marido sabe que ele está errado, mas ele não volta. Ele sabe que está errado e não pede desculpa. Aí que está sofrendo mesmo, que o coração dele está remoendo isso aí, porque ele sabe. Ele pode ser duro, mas idiota ele não é. Ele sabe. Ele sabe. Pondo sobre o seu cavalo, levou para uma estalagem e cuidou dele. Repita comigo: tem hora que eu tenho que cuidar do outro. E às vezes tenho que cuidar a noite inteira.
Olha para cá e responda. Presta atenção, vocês estão pegando o raciocínio, está fluindo bem. Você sempre consegue ajudar todo mundo da sua família? Não. Tem hora que você pode ajudar, tem hora que você tem que pedir ajuda a alguém. Eu tenho atendido muitas padres, me ajuda, eu não sei lidar com meu marido, eu não sei lidar com meu filho, então você está pedindo ajuda. Olha o evangelho, gente, é muito claro. Aquele homem cuidou, o samaritano cuidou daquele homem. Ele que passou pela lei da selva, foi atacado pelo ladrão. Ele que passou pela lei da indiferença, o sacerdote passou. Ele que sentiu na pele o que é a lei da justificativa, o outro que deveria ajudar não ajudou, eu não ajudo. E ele está agora recebendo a lei do amor. Azeite na ferida, vinho. Colocou ele no seu cavalo. Não é difícil colocar o outro no nosso cavalo? O que é o nosso cavalo? É o meu lugar dentro de casa que eu não quero abrir mão. É a minha cadeira, é o meu refrigerante, é o meu quarto, é o meu som, é a minha roupa. Não, às vezes é preciso colocar o outro no seu cavalo e cuidar dele à noite, e no outro dia pedir a alguém. Se você não consegue cuidar dele sozinho, peça ajuda. Aquele homem disse: olha, daqui 2 denários, cuida dele para mim, e o que gastares a mais, depois eu lhe dou. Quais são os 2 denários que você pode usar na sua casa e que vai transformar a sua família? Repita: diálogo e fé. Temperado com amor. Diálogo com as pessoas, diálogo com Deus. Fé em si mesmo, eu posso ajudar o outro. Fé no outro, ele pode mudar. Fé em Deus, Deus está me ajudando. Deus está me ajudando. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu ao hospedeiro e disse: cuida dele. Você por acaso veio à missa hoje e você trouxe alguém que você notou que essa pessoa precisava estar aqui hoje? Levanta a mão quem trouxe alguém hoje para a missa da família. Tá bom, lá fora, também no centro de evangelização. Você trouxe alguém? Essa pessoa está perto de você? Tá? Então levanta a mão assim, quem é a pessoa que está perto de você? E aponta para a pessoa e grita assim: cuida dele, Jesus. Pode apontar aí para Jesus ver quem é. Aponta para Jesus ver quem é. Esse aqui, ó. Aquele homem fez isso. Cuida dele para mim. Está aqui 2 denários. Ô, gente, os maridos que me desculpem, mas eu vou ter que entrar nesse assunto. Tem hora que o marido consegue cuidar da mulher. Tem hora que o marido tem que pedir alguém para cuidar da mulher. Então eu vou dar uma sugestão aqui, pegando a passagem bíblica. A Bíblia me ensina: tirou 2 denários, deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, o que gastares a mais, eu te pagarei. Está na hora, meu irmão, do marido pegar a sua esposa, pegar a sua mulher e levá-la para um salão de beleza, ou para uma loja no shopping, ou para uma nutricionista, ou para fazer pilates, e o marido vai dizer: cuida dela para mim, que quando eu voltar, tudo te pagarei. E isso está faltando no nosso meio. Às vezes essa graça olha, às vezes essa gracinha faz parte. Pedir para alguém cuidar. Posso agradar agora os maridos e agradar mais uma vez as mulheres. Para a mulher ficar feliz, isso que eu falei alegra a mulher. Quem não quer um banho de loja? Não existe mulher feia, existe mulher mal arrumada. Porque toda mulher, tanto é que os programas de maior sucesso na televisão, eles pegam cada candengo e no final você olha e fala: não é possível.
Por quê? Porque a mulher tem a beleza feminina. Não existe mulher feia, existe mulher mal cuidada. E a esposa pode ser a mesma coisa do marido. Não existe um marido feio, existe um marido descuidado. Mas só que eu vou te contar uma coisa. O marido quando... Olha para você ver onde o culpado está indo. O marido quando quer agradar a mulher, o que ele faz? Vai no salão, vai fazer uma compra, vai arrumar o cabelo. Eu duvido que a mulher está preocupada com sapato para marido, em primeira instância, com roupa para o marido. Não. A maioria de mulher que vem à missa da família está pedindo que ele tenha uma conversão. Está pedindo: Jesus, cuida dele. Porque enquanto o marido se preocupa muito com o material, a mulher se preocupa com o espiritual. Quer ver como que o padre não mente? Levanta a mão quem já rezou ou reza pela conversão do marido. Amém? Então o que aconteceu com a parábola do samaritano pode acontecer também na sua vida. Diz para quem está do seu lado: se for homem, teimoso; se for mulher, teimosa. Deixa de ser teimoso. Fala aí. Deixa de ser cabeça dura. Marido e mulher, filhos, pais, o orgulho não leva a nada. Não queira estar sempre certo na sua família, queira amar a sua família. Não tenha dentro da sua casa a lei da selva, só tentando levar vantagem. Não tenha dentro da sua casa a lei da indiferença. Eu estou bem, não me interessa pelo outro. E não tenha dentro da sua casa a lei da justificativa. Justificar que você não respeita o outro, que filho hoje respeita mais pai, eu também. Não resolve. Tenha a lei do... E não seja teimoso. Dentro da nossa casa, dê o braço a torcer às vezes. Deixa o outro marcar gol. Deixa... Quando eu era menor, pequenininho, não gostava de bola de jeito nenhum. Mas aí, para completar o time, eles tinham que me chamar na escola. E eu ficava rezando: não me chama, não me chama. Aí escolhendo os times: não me chama, Cristian, ai, chamou. Aí lá era eu. Aí eu falava com meus colegas: ó, se eu não marcar nenhum gol, eu não vou jogar mais não. A hora que eles viram que o negócio estava ruim para pior, eu lembro, tinha um lá, sempre tem aqueles mais parrudinhos, né? Eu esqueci o nome dele. Eu falava assim: ó, pode marcar, pode marcar. Aí eu ia, gol! Eu saía louco. Aí falei: por que você deixou? Você não marca gol, ele para de jogar. E nós precisamos. Compara o seu matrimônio com isso que eu falei. Por que tem muita mulher que está parando de jogar e está rachando fora? Por que tem muito marido que está no seu time, está vestindo a camisa do time do outro? Porque você não deixa o outro fazer gol. O time é só você. Filho, tem hora que você recebe a bola, tem hora que você tem que passar a bola. Seja humilde na sua casa. Sacie os seus gostos, mas deixa o outro saciar o dele. Você gosta de futebol, mas o outro queria ver um filme. Então um dia futebol, o outro filme. Você gosta de peixe, mas o outro gosta de frango. Um dia peixe, o outro frango. Eu que não gosto de frango, vou respeitar e fazer com carinho o peixe que o outro gosta, para que o dia que eu fizer peixe, o outro me respeite. Isso falta nas nossas famílias. Se alegrar com a alegria do outro. Repita, e repita para Deus. Porque eu repito isso. Vou repetir para mim primeiro: Padre Cristian, deixa de ser teimoso. Repita: eu tenho que deixar de ser teimoso. Porque de vez em quando eu sou teimoso. Dê para o padre ver, não é para Deus ver. Levanta a mão aqui quem é teimoso. Nós somos teimosos. Mas a leitura está falando, você pode contar um caso antes de encerrar? Olha para cá. Tinha um caminhoneiro, escreveu assim atrás do caminhão:
Não dou carona para mulheres da vida e policiais. Ele tem os traumas dele lá, deixa lá. E ele saiu de Minas para ir para São Paulo. E na barreira, aquele tanto de policial, muito educados, né, com aquele acalma macho, que essa ideia desse tamanho. Passou um caminhão, hora que passou o dele, os policiais. Encosta! Vamos conversar. Abre o portão, abre a porta do caminhão. Desce aqui. Vamos conversar nós dois. Vamos revistar. Vamos revistar. Ai, vamos revistar. Vem cá. Esse caminhão é seu? Sim, senhor. O que aconteceu? Vem cá. O que aconteceu? Eu cortei? Não. Vem cá. Lê pra mim isso aqui. Chevrolet. Não. Embaixo. Goodyear. Não, no meio. Não carrego. Tô conseguindo ler. Rapaz! Não carrego mulheres da vida e policiais. Preste atenção no que eu vou te falar. Eu estou vendo o processo de Divinópolis, Minas Gerais. Você está indo para São Paulo. Eu estou de olho em você. Quando você passar, é para pagar isso aí. Não carrego mulheres da vida e policiais. Passa aqui com isso escrito. Isso aqui eu não apago isso para você ver. Apago. Posso ir? Pode. Eu quero que você volte. Subiu no caminhão e ó. Passado uns 3 dias, o outro. Ó, coronel! Ó o caminhão! Aí juntou os policiais todos. Uns 6 policiais, o caminhão passando. Aos 6. A hora que eles leram, estava escrito: apaguei, mas não carrego. Gente, deixa de ser teimoso. Não acontece na nossa família. Isso tem a pessoa, ela não muda. Ela sabe que tem que apagar certas coisas da vida. Ela até apaga, mas ela não muda. Meu irmão, o maior problema das famílias de hoje é que nós criticamos demais as pessoas que estão perto de nós. Lá em casa, minha mãe está aqui, não me deixa mentir. Vocês não acham que eu fico segunda-feira lá em casa de social e clésima? Não. Bermudinha rasgada, camiseta, não pintei cabelo, faz barba, só descansando. Meu irmão e minha mãe nunca falaram nada. Vai, você está com esse pé no chão, não vai caçar sapato, não? Dentro da nossa casa, eu posso ser o que eu sou sem medo de ser mal interpretado. Na sua família você é aquilo que você é. E coitado daquele que tem que usar máscaras sociais e tem que usar máscaras familiares. Porque dentro da sua casa não existe a lei do amor. É a lei da selva. Ou é a lei da indiferença. Ou é a lei da justificativa. Eu não posso ser para o meu marido o que eu sou, porque senão ele me larga. Eu fingi no namoro, fingir no noivado, e vou ter que fingir enquanto eu estiver casada. E vai morrer casada e vai ser infeliz, não vai ser feliz nunca. Eu tenho que fingir para os meus filhos que eu sou um pai perfeito, uma mãe que não erra. Vai fingir até quando? Um dia a máscara cai. Dentro da sua família seja você, e Deus haverá de abençoar muito a sua casa. Quem se descuida dos seus, e principalmente dos de sua própria família, é um renegado, pior que o infiel. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Repita: lei da selva, lei da indiferença, lei da justificativa, lei do amor. Qual dessas 4 leis você quer que impere na sua vida, na sua família, na sua casa? Muitos vão adquirir esse DVD. Quem não for, anote. E
passe a repetir até você aprender isso. E você vai ver claramente. Fulano de tal está na lei da selva. Meu marido está na lei da indiferença. O meu filho falou isso aí porque na cabeça dele tem a lei da justificativa. Eu quero transformar os outros vivendo a lei do amor. Amar, amar e amar. Quem planta amor, colhe amor. Plante amor e você verá a sua família transformada. Espero que através desta pregação você nunca escute o evangelho agora do bom samaritano sem lembrar da sua família. Eu tenho sido para a minha família o ladrão? Eu tenho tirado a paz da minha família, a alegria dos meus pais, a tranquilidade da minha esposa, a satisfação do meu marido? Ou eu tenho sido indiferente às pessoas que moram na minha casa? Ou eu não faço nada para os outros porque eu sei que quem deveria não faz, eu também não faço? Ou eu amo? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Feche os teus olhos, mão no coração. E quem deseja isso, repita comigo. Senhor Jesus, eu te apresento a minha família. Eu te apresento a minha casa. Cura-me, Senhor, para que eu possa curar. Abençoa-me, Senhor, para que eu possa abençoar. Ama-me, Senhor, para que eu possa amar. Eu quero que a minha família seja regida pela lei do amor. Em nome de Jesus, afasta da minha casa toda lei da selva, toda lei da indiferença, toda lei da justificativa. Que somente de amor estejam os meus atos. Eu tenho que cuidar dos meus, principalmente da minha família, com amor, com amor, com amor. Afasta de mim, Jesus, o desejo de querer as coisas, o desejo de querer as pessoas do meu jeito, do modo como eu acho certo, do modo como eu penso. Eu quero aceitar o outro como ele é. Eu quero me colocar no lugar do outro e amar com o amor de Jesus, para a honra e glória do teu nome. Amém. Eu tomo posse desta pregação juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor.